portal ribeirãodasneves.net apresenta entrevista com a prefeita eleita Daniela Correia. A ex-secretária adjunta de Assistência Social recebeu 70 mil votos, ou cerca de 57% dos votos válidos. Daniela, gostaria de lhe cumprimentar pela vitória, agradecer por aceitar o convite. Gostaria que você fizesse uma avaliação de todo o processo eleitoral e as suas perspectivas iniciais da administração. Bom, primeiro é um prazer estar aqui em mais um canal de comunicação que a gente tem sempre o respeito de atender a população através desses canais. É uma oportunidade grande para falar com o povo de Ribeirão das Neves e dizer que nós estamos muito felizes com esse resultado eleitoral que tivemos, com quase 20 pontos percentuais à frente da segunda colocada. Quer dizer que a cidade de fato definiu pela campanha do PT, pelo nosso projeto político para a cidade. Então isso mostra que a cidade apontou para o caminho do desenvolvimento econômico, do crescimento, e nós estamos aqui prontos para poder cumprir todas aquelas promessas que fizemos no período eleitoral. Daniela, quais fatores você atribui a essa vitória tão expressiva nas urnas? Primeiro, a gente pôde perceber nesse processo eleitoral especificamente que Ribeirão das Neves não tem mais coronéis, né? A gente tem discutido isso com o povo na cidade. De fato, quem definiu quem seria a próxima prefeita de Ribeirão das Neves foi o povo. Então, aquele modelo antigo de se pagar pessoas para poder convencer os vizinhos, né, para poder ir para um processo já com cartas marcadas, aquilo já não funciona mais. O que funciona é discutir com a população, dizer quais são as demandas. Aí isso sim é um caminho vitorioso. Um outro fator que contribuiu muito foi o modelo que nós escolhemos. Nós escolhemos um modelo de não debater a vida pessoal. Nós escolhemos um modelo de debater as propostas para a cidade, que tipo de governo a cidade gostaria de ter. Um fator muito importante é o modelo que o governo federal vem agindo na cidade. Então, todos os investimentos que o PT faz a nível nacional em Ribeirão das Neves nos trouxe esse grande patrimônio. O patrimônio do PAC, o patrimônio do Minha Casa Minha Vida, o patrimônio das grandes obras de urbanização da cidade. Todo esse patrimônio, eu fui a legítima herdeira desse processo e saímos vitoriosos na urna para agora fazer o povo de Ribeirão das Neves vitorioso. Certo. Daniela, qual marca você pretende implantar da sua gestão na cidade? Você pensa num primeiro ato simbólico, já no início? Então, a marca e o ato simbólico seriam duas ações distintas, né? O marco, nós queremos de fato, eu como educadora, servidora aqui da rede de educação da cidade, né, servidora de carreira, a gente tem toda a preocupação com a formação de mão de obra, com a qualificação da nossa mão de obra e também com o nosso modelo de ensino municipal que a gente vem conduzindo ao longo dos anos. Então, nós queremos que a marca do nosso governo seja a cidade do conhecimento, né? A gente tem estudado, se programado para poder apresentar várias alternativas de modelos de gestão para a cidade, né, e de forma colegiada fazer essa decisão, mas para a gente ficou muito claro, até muito pelo perfil da cidade. Nós temos aí hoje 64% da população com até 29 anos de idade. Então nós temos que ter políticas e propostas atraentes para a juventude, né? Então nós vamos cuidar bem da criança, cuidar bem do adolescente, do jovem, podendo potencializar ações que alcancem no âmbito de formação profissional e de oportunidades no mercado de trabalho. Então, Ribeirão das Neves será, de fato, uma nova cidade, a cidade do conhecimento. Para isso, a gente já tem hoje o Instituto Técnico Federal, que funciona modestamente, mas em dezembro a gente vai ter a felicidade de entregar um prédio concluído para a cidade, podendo ter um braço da Universidade Federal em Ribeirão das Neves, né? A Cidade dos Meninos, que vem aí anunciando uma universidade, uma faculdade no segundo semestre. Temos outras unidades educacionais, como o SEBRAE, com cursos de formação de mão de obra qualificada, e algumas indústrias, algumas empresas que têm vindo ao município também têm se prontificado na condição de fortalecer e formar essa mão de obra para atingir esses cargos que precisam de uma especificação melhor no mercado de trabalho. Então nós vamos continuar endossando e engrossando esse caldo da formação de obra e da tecnologia do conhecimento, que é o que a nossa cidade hoje oferta para a metropolitana, ainda mais recebendo a maior empresa de tecnologia do hemisfério sul, que é a SIX, que está chegando na nossa cidade, e nós precisamos de ofertar essa mão de obra qualificada. Certo. Quais serão as prioridades do seu programa de governo no primeiro ano de mandato? Eu digo que sempre a prioridade de um gestor público é privar pela vida, né? Prezar pela vida. E prezar pela vida passa por vários fatores, dentre eles a saúde.
mas também educação, acesso ao trabalho, né? São vários os fatores e eles não têm como acontecer isoladamente, são ações coletivas, né? Para que a gente consiga chegar no objetivo. Mas sempre as pessoas, quando me fazem essa pergunta, querem uma resposta, né? Uma ação, me indique uma ação. Então, uma ação palpável será a transformação que a gente fará no sistema de saúde da cidade. Nós estamos buscando uma outra via de financiamento pelo SUS, porque nós não temos receita para fazer, né? É uma cidade que ainda é dependente do governo federal e de alguns investimentos do governo do estado. Então nós estamos buscando em um primeiro momento um investimento maior pelo Sistema Único de Saúde. Já estivemos com o ministro da Saúde, com Padilha, com o secretário especial que cuida de Minas, que é o Elvésio, conversando sobre as demandas da saúde, sobre alguns programas que nós precisamos fortalecer na cidade. Nós já temos alguns, como o PSF, né, que é o Programa de Saúde da Família, que precisa ser intensificado, os nossos equipamentos públicos. Então, sabendo que Ribeirão das Neves tem 98% da população que precisa do serviço público de saúde, nós não temos como não iniciar o nosso governo fazendo um grande planejamento para a saúde. E aí eu acho que um segundo ponto importante, porque são pontos emergenciais, não são pontos que dá para a gente planejar, temos que planejar, mas tem que ter uma solução emergencial. Seria a questão da urbanização, mobilidade, esgotamento sanitário, água tratada, essa questão de infraestrutura da cidade que hoje apresenta ainda deficiência em várias regiões e a gente precisa ter um olhar, até para preservar a saúde e a vida, a gente precisa ter um olhar delicado e especial para essas questões da cidade. Certo. Daniela, nesse primeiro ano, você vai trabalhar com o orçamento que foi feito pelo prefeito Wallace Ventura. E esse ano também é aquele que as pessoas têm maior expectativa sobre uma nova gestão. Como que você pretende equilibrar esses dois lados dessa balança? É desafiador, né? Nós temos aí um orçamento que será aprovado por volta de 400 e alguma coisa, né? 429 milhões, e a gente sabe que a execução não passa de 140 milhões. Então, a gente sabe das dificuldades que o município tem em ser gerido com esse recurso que não é suficiente para a demanda. E também de toda essa expectativa das pessoas em torno de um primeiro ano de governo que de fato aponte esse caminho de uma nova cidade. Ao meio disso, o que unifica a gestão real, o que a gente tem condições de fazer com o desejo do povo é o diálogo, é a conversa, é estar na rua, é conversar com as pessoas, é dizer por que ainda não fez, é dizer de qual é a nossa programação, desse crescimento escalonado, progressivo. Eu tenho disse isso no período de campanha e tenho dito depois, nesse período gostoso, que é o período da transição, porque a gente ainda não temos o poder da caneta, mas já estamos iniciando as tarefas, né, de planejamento da cidade, é muito bom. É dizer que quando a gente tiver muita dificuldade, é que o povo mais vai estar me encontrando na rua, porque é o momento que eu tenho de esclarecer, de dizer, olha, não deu, mas nós estamos pleiteando esse recurso, acreditamos que em tanto tempo a gente consegue fazer. Então, conversar, decidir de forma colegiada, essa é a cara do Partido dos Trabalhadores, é o modelo que a gente escolheu para operar nas outras cidades e nós vamos replicar ele em Ribeirão das Neves, porque vem sendo bem sucedido e a gente tem conseguido êxito, né, na popularidade do partido, no modelo de gestão, e isso a gente vai continuar fazendo. Certo. Daniela, sua equipe de transição começou os trabalhos no início de novembro. De lá para cá, vocês já conseguem passar para a população um pouco da real situação do município? Vocês já conseguem ter indicadores que a gente possa ter uma noção de qual vai ser o tamanho do desafio aqui para frente? Sim, a gente vem tomando, né, pé da situação e conhecendo mais de perto a gestão pública municipal, principalmente na questão do orçamento, né? E a gente tem tomado algumas decisões já para o ano de 2013 e 2014, baseada nessa vivência que a gente tem tido na transição. Ainda não nos apropriamos de todas as informações, então a gente não tem como relatar, trazer um relatório para a população e dizer, olha, isso. A gente ainda não tem condições de fazer isso. Mas nós temos uma condição de dar uma visão geral, né, do todo. Nós sabemos que o município tem muitas dificuldades, né, e com recurso próprio nós não vamos conseguir resolver. Também a gente tem uma intenção de enxugar os cargos, de enxugar a gestão, mas também sabemos que não é o único caminho que nos levará ao sucesso do que nós nos propomos. E sim, o sucesso está atrelado a arrecadar mais para a cidade, né? Então esse é um caminho que a gente pretende seguir no ano de 2013 e 2014, que é a autonomia do município.
Por isso nós vamos lutar durante os 4 anos do nosso governo, para deixar uma cidade com autonomia, que tem condição de fazer a sua gestão, que recebe sim recurso e investimento do governo federal e do governo do estado, mas que tenha condições de caminhar com as suas próprias pernas. Ok. Você já tem um levantamento sobre as secretarias? Pretende mexer no número atual, que são 10, nas regionais? Pretende fazer por agora alguma mudança nessa estrutura? Nós vamos iniciar um processo com a estrutura do modelo que está aí, porque nós precisamos ter a vivência, o poder de decidir, né, o que vamos fazer, o que não vamos fazer e colher os frutos dessa decisão. E isso nos fará ter uma noção real, de fato, do que hoje é a administração, né? Porque esse período de transição, como a gente estava dizendo aqui um pouco antes, ele é superficial, porque a gente só recebe as informações, nós não temos o poder de execução, né? Então, quando a gente for executar, de fato nós vamos conhecer as necessidades, esse momento de apropriar da informação, é um momento que a gente vai poder, de fato, tomar as decisões corretas. Aí, após esse momento de aprendizado, né, de entendimento da máquina pública, nós faremos a nossa primeira reforma administrativa. Nós entendemos hoje que a gente tem algumas secretarias que poderiam funcionar num outro modelo, né, que a gente não precisaria de ter esse custo todo de uma secretaria inteira funcionando, sem atividades que de fato garanta a política pública para o univense. Entendemos que outras secretarias precisariam existir e que hoje a nossa cidade não tem. Né? E nós precisaríamos de implantar para poder garantir que a gente consiga executar todos os projetos que a gente tem pleiteado. Por exemplo, uma central de projetos que nós não temos. Então hoje a gente sabe que a cidade perde muito recurso porque nós não temos como construir projetos. Então a gente não pode continuar perdendo esses recursos. Precisamos nos estruturar. E aí faremos sim uma reforma administrativa para que a gente consiga colocar a administração no modelo da gestão que a gente deseja fazer. Ok. Terminamos aqui o primeiro bloco da entrevista com a prefeita eleita Daniela Correia.